Olá pessoal, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou estar ensinando vocês aqui como fazer a costura curva, né? Você fazer algum projeto mais redondinho. Então aqui no meu canal, pessoal, tem bastante iniciante na costura, né? Então eu tô achando super necessário fazer esses vídeos. Eu vou estar fazendo outros também, tá bom? Então você pode, né, já ter prática, mas tem muita iniciante, tá? Então, eu acho também muito importante fazer vídeo para elas também, tá bom? Então, assim, eu creio que vocês vão amar, tá bom? Porque é uma dica super prática. Eu vou estar revelando aqui um segredo super fácil para vocês, para quem tem dificuldade, tá bom? Então, aqui, ó, gente, estou com 2 pedacinhos de tecido, cortei aqui redondinho, tá? Eu vou estar alfinetando tudo, alfinetei bem, tá? Tudo bem certinho. Aqui eu deixei uma abertura mais ou menos de uns 5 centímetros, tá bom, ó? Para depois a gente desvirar. Aqui na máquina, pessoal, tem esses riscos aqui, ó, que a gente pode estar se baseando por ele, ó. Esse número 3 aqui, essa linha, da agulha para essas linhas aqui, cada um tem uma medida de centímetros, né? Então, aqui da agulha por 3 é 1 centímetro. Da agulha ali por 5, a posição da agulha para o 5 é 1,5 centímetro. Da agulha para o 6 é 2 centímetros. Então, tudo aqui eu uso, ó, como referência para a margem de costura, tá? Ó, essa bolinha, qualquer coisa aqui eu uso, ou senão vocês podem estar colocando fita também, tá bom? Fita, alguma coisa para demarcar alguma distância de margem que você queira. Então, aqui, pessoal, para fechar essa peça, eu vou usar a largura do calcador mesmo aqui, tá bom? Ó, então, qual é o segredo, pessoal? Nós temos que colocar, principalmente na curva, ó, o meu ponto de referência vai ser ali a pontinha do calcador do lado direito, tá? Eu vou deixar ela bem ali, ó, em cima do corte da peça, tá? Ó, então meu ponto de referência vai ser aqui essa pontinha. Durante a costura, eu não vou olhar para a agulha, porque se eu olhar, eu vou deixar a costura toda torta. Durante esse período da costura, eu fico olhando o tempo todo para aquela ponta ali do calcador, porque foi a margem e a distância que eu estabeleci, tá? Então, aqui eu vou dar um retrocesso, ó, e eu vou ali, ó, respeitando a curva, tá? Vou direcionando o tecido, ó. Gente, e se vocês diminuírem um pouquinho o ponto, fica melhor, tá? Por exemplo, tipo assim, um número 3 ou 2,5. Tá, ó? Então, você vai direcionando o tecido para aquela ponta, ó. Tá vendo? Ali o corte tem que ficar bem paralelo, ó, bem certinho. Você vai mantendo essa distância até o final. Não olhe em nenhum momento para a agulha, né? Você sabe que a máquina tá costurando. Se tá tudo certinho, a bobina tá cheia. Então, não tem necessidade de você ficar olhando o tempo todo para a agulha. Olha para o ponto que você estabeleceu de distância, tá bom? Então, esse é o grande segredo, tá bom? Para sua costura ficar certinha, ainda mais que você pode estar fazendo uma peça assim, tipo um suplá, que é redondinho, pode estar fazendo uma carteirinha que tem, uma carteira que tem, alguma peça que tem, né, alguma curva. Então, você vai fazer esse processo aqui, tá bom? Ó, bem prático, tá vendo? Ó, vai levando, como eu falei, com os dedos devagar, até ali, ó. Aqui eu vou dar o retrocesso, que chegou no outro risco. Tá bom, ó? Agora, por exemplo, vamos dizer que vocês queiram costurar com a margem de 1 centímetro. Tá vendo? Então, aqui, o meu foco aqui agora vai ser o número 3. Tá nesse risco aqui, que a distância da agulha, da posição da agulha na máquina, para esse risco é de 1 centímetro, tá vendo? Então, vocês vão fazer assim, ó, tá vendo? Ó, 1 centímetro certinho, ó. Então, vamos dizer agora que o foco mudou, né? Que eu vou querer a margem, a distância de costura de 1 centímetro. Ó, tá vendo? Então, eu vou costurar aqui de novo para vocês. Agora, o meu olhar vai ficar nesse risco aqui, nessa distância que eu estabeleci. Não olhe para a agulha, tá? Olhe para esse ponto aqui, tá? Ó. Posicionou ali, abaixa o calcador, abaixa a agulha, dá um retrocesso e vai, ó, como eu falei, vai levando com os dedos, tá, gente? Tem que ser suave. Se você costurar que nem um desesperado, tudo rápido, a costura vai sair toda desengrenhada. Então, ó, vai devagar, levando o tecido suavemente, ó, até aquele ponto ali de distância, aquele risco. E tranquilamente, gente, ó.
Super prático. Tá vendo? Então, essa é uma ideia bem legal, porque eu vejo, gente, muitas iniciantes, né, pedindo ajuda, dicas de como fazer essa costura redondinha. E a peça, ela precisa estar caprichada. Então, se você costurar aqui torto, quando você desvirar, a peça vai estar toda torta, não vai bater, né? Então, fica tudo ruim, né? Quando por dentro não tá legal, né? E o exterior fica feio também, se o interior não tiver o acabamento, né, bem feitinho. Tá bom? Terminei aqui, tá vendo, ó? Não saí daquele ponto, ó. Olha como ficou certinho, gente. Ficou perfeito, ó. Aqui, a primeira, a distância do calcador ficou mais ou menos uns meio centímetro, tá bom? Aí vocês veem aí a distância que vocês fazem para poder deixar a margem de costura, né? Eu gosto de deixar ali só a distância do calcador mesmo, porque se eu deixar 1 centímetro, a gente acaba cortando, né? Como eu vou fazer aqui, ó. Gente, toda peça que tem curva, você precisa dar piques, tá? Ó, aqui eu cortei os outros meio centímetro, tá? Não tem necessidade de deixar aquilo tudo, tá bom, ó? Então, toda peça que tem curva, você precisa dar o pique, para quando você virar, a peça ficar bem alinhada, não ficar repuxando, tá? Eu só não tirei o excesso aqui da onde tá a abertura. Aí, aqui agora eu vou desvirar tudo. E também é um detalhe bem legal, vocês têm que desvirar bastante, porque às vezes pode ficar tecido por dentro, aí você faz o pesponto, quando vai ver a peça fica meio, né, você vê que tá meio desnivelada, né, ela não tá certinha, não tá redondinha. Então aqui eu vou com esse cabo de pincel, depois eu ainda vou com o dedo assim, sabe, ali, eu fico fazendo com o dedo assim, botando, tipo botando pra fora a costura, né. Então aqui, gente, nesse acabamento, eu vou ter que alinhar bastante. Se vocês quiserem, você pode deixar até a abertura menor, tá? Pra facilitar aqui. A gente tem que deixar tudo em harmonia, né? Bem redondinho. Aqui demora um pouquinho, né? Que você vai nivelando ali a parte do tecido, a parte do forro, tá bom, ó? Então aqui eu alfinetei, acertei bem direitinho, tentei deixar o máximo redondinho possível. Passei bem no ferro, gente, pra gente poder fazer o pesponto, tá? Então tem que passar bem no ferro, pra ficar bem direitinho. O pesponto também, gente, é um detalhe que vocês têm que analisar. Qual distância que vocês querem deixar do pesponto. Eu sempre uso essa largura aqui, ó. Aqui do meio onde fica a agulha, até aqui o finalzinho desse pedacinho aqui. É tipo um quadradinho, ó, tá vendo? Não chega a ser aqui a metade do calcador, não, ó. Só esse pedacinho aqui, que às vezes eu gosto que o pesponto fique bem na pontinha, tá? Mas vocês podem fazer entre esse pedacinho aqui no meio ou a largura do calcador mesmo, tá? Que fica bom também. Então, eu vou começar aqui fazendo, ó, esse pedacinho aqui, esse quadradinho que tem aqui no meio, ó, tá? Ali do lado direito, ó. Essa distância aqui que eu vou usar, ó, gente, daqui até aqui no meio da agulha, tá? Ó, até aqui a posição da agulha. Tem essa abertura aqui, ó. Então, a princípio, é essa distância que eu vou usar só para mostrar para vocês. Então, pessoal, mesma coisa. Eu vou estar olhando, não olho para a agulha, eu olho para esse ponto aqui, essa distância que eu estabeleci, até o final. Tá, ó. O segredo é esse, gente. É tanto na costura para fechar, quanto para fazer o pesponto, é a gente não olhar para a agulha, tá? Costurando, a gente tem que olhar para o ponto que a gente estabeleceu ali, tá? Para fazer o pesponto, para fazer para fechar uma peça. Então a gente tem que focar nesse ponto até o final da peça, tá? Porque se a gente olhar para a agulha, nós vamos deixar a peça toda torta, tá bom? Então aqui eu vou costurando até o final. Então, gente, não deixem de treinar. Eu creio que de primeira, se vocês focarem aqui no ponto que vocês estabeleceram de distância, eu creio que no primeiro teste vocês já vão acertar. E eu quero que vocês comentem aqui, tá, gente? Que eu tô fazendo para ajudar vocês, então quero que vocês comentem, ver se deu certo para vocês, tá bom? Dei o retrocesso aqui no finalzinho. Ó, olha como ficou tudo certinho, gente. Olha só. Olha como ficou caprichada. Agora vamos dizer que, por exemplo, eu queria fazer
um pesponto mais largo, de 1 centímetro. A mesma coisa, eu não olho para a agulha, tá? Ó, de 1 centímetro não, assim, aqui da metade do calcador, tá? Da distância do calcador, ó. Então, o meu ponto de referência também tá ali na ponta do calcador, ó, bem paralela ali com a borda da peça, tá, ó? E eu olho para ela, eu esqueço a agulha. Vai com o dedo devagarzinho, ó, levando, respeitando a curva da peça, ó, até aquele ponto que você estabeleceu, né? Então, a distância já é um pouquinho maior. E agora o meu ponto de referência mudou, né? Que agora é essa ponta ali do calcador do lado direito. Então, vocês viram que não tem mistério, gente. Tudo é tática, tudo é treinamento, né? Às vezes tem pessoas que querem uma dica mirabolante, mágica, mas não é treinamento. Então, você aprende a conhecer a sua máquina, você aprende a conhecer as técnicas. Olha como ficou, gente. Ficou ótima, tá? Ficou bem legal. Vocês podem fazer de qualquer tamanho, né? Como eu falei, vocês fazem, se vocês fizerem uma peça que tem uma curvatura, né? Vocês vão saber fazer, ficar tanto por dentro, né? Quanto por fora. Fica bem alinhadinho, fica bem legal, tá? Então, se vocês gostaram, não deixe de curtir, de comentar aqui o que vocês acharam, se ajudou vocês, tá bom? E me digam qual dica que vocês querem aprender mais, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus.